E vem conferir a crítica do filme Dragon Ball, Uma Aventura Mística. E em 1988 chegava nos cinemas o último filme envolvendo a saga de Dragon Ball clássico. Afinal, a partir daqui começam as críticas do filme de Dragon Ball Z. E ele se chamava Dragon Ball, Uma Aventura Mística. E bom, esse filme, assim como o primeiro envolvendo o universo clássico, eu não entendo quem teve essa ideia, quem achou que seria uma boa ideia, e que acabou sendo uma grande catástrofe para mim. Eu vou explicar o porquê. Dragon Ball clássico existem 3 filmes. O primeiro, que é a Lenda do Shenlong, o segundo, que é o Castelo do Diabo, e esse aqui, que é Uma Aventura Mística. O Castelo do Diabo, eles pegam o momento ideal para poder existir um filme, que seria entre uma saga e outra, que é no momento onde o Kuririn e o Goku vão treinar com o Mestre Kami. Nesse ponto, o Mestre Kami chega para eles e pede para eles estarem atrás de algumas mulheres, uma mulher específica que fica no Castelo do Diabo. Isso realmente existe no mangá, essa parte que o Mestre Kami pede pro Kuririn e pro Goku encontrar mulheres bonitas para ele aceitar eles como o mestre. Então você encaixou o filme num momento certo para ele existir. Mas o primeiro filme de Dragon Ball, o que é a Lenda do Shenlong, ele vem com uma ideia que eu acho completamente equivocada, que seria, eles pegam todo o primeiro arco do mangá de Dragon Ball e eles praticamente reescrevem a história da sua cabeça. E eu achei aquela ideia horrível. Mas aparentemente alguém gostou e achou uma boa ideia, porque nesse novo filme, que é Uma Aventura Mística, ele segue a mesma ideia horrível do primeiro filme, que seria, eles pegam uns 3 arcos do mangá e eles resolvem reescrever colocando os personagens que estão lá. Por quê? Aqui começaria logo depois do treinamento do Mestre Kami, quando o Goku e o Kuririn vão no seu primeiro torneio envolvendo isso, tanto que é o torneio que no mangá é conhecido pelo Mestre Kami se disfarçar como Jack Chun. Esse é um torneio muito bom, muito divertido, muito engraçado no mangá. Eu até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o primeiro torneio que existe em Dragon Ball, de tanto que eu gosto desse torneio, e aqui ele foi completamente deturpado. Porque o que eles fazem? Eles pegam esses arcos e eles acabam misturando tudo. Eles misturam o primeiro arco com o arco do outro torneio, que seria o arco do Ten Shinhan aparecendo pela primeira vez, misturando com o arco da Red Rainbow. Tem até a personagem principal de Dr. Slump aqui, pra você ter uma noção de como esse filme é uma grande mistureba, que também tem o tal Pai Pai. Só que você vai pensar, nossa, então é praticamente aqueles filmes compilatórios, que normalmente eles pegam vários arcos e resumem num filme para poder encaixar. Não, eles realmente reescrevem. Aqui existe um rei, e esse rei é representado pelo Caos. Sim, o Caos, o amigo do Ten Shinhan, aluno com ele. Aquele é o rei. E a partir daí, o mestre Tsufa, ele acaba sendo aquele mestre que ele é só um funcionário do Caos. O Ten Shinhan só é uma pessoa que é o braço direito dele, ele é praticamente o segurança do Caos. Outra pessoa que tá no exército dele é o tal Pai Pai. O General Blue acaba aparecendo aqui. Olha a confusão que eles fazem. E qual que é o grande problema desse filme? É porque é como se alguém lesse a obra e pensasse, nossa, eu consigo fazer isso melhor do que o Toriyama, porque é isso que parece aqui. Em vez de você fazer aqui no segundo filme, que é pegar um momento e criar um arco, uma história, mesmo que genérica para existir, não, vamos reescrever a história de Dragon Ball. E aí quando a pessoa reescreve, você vê que ela não entende a essência da obra, porque qual que é a essência de Dragon Ball, o clássico? É a comédia, os personagens e seu desenvolvimento para poder fazer com que a história funcione. É tão rico e é tão gostoso ler Dragon Ball clássico pela forma descontraída que o Toriyama acaba escrevendo a obra. Ele escreve ela como se fosse uma grande comédia, uma grande realmente aventura, que você vai se divertir a cada capítulo. Tanto que o clássico ele é cheio de exageros narrativos como comédia que o Toriyama coloca na sua história para fazer ela funcionar. Aqui você vê que vai para outro caminho. Aqui poderia ser um arco do Z, onde você acaba vendo que tem batalhas atrás de batalhas. E não que só o Z seja só isso, mas realmente você vê que tem mais esse compromisso. E não funciona de maneira nenhuma, porque os personagens perdem a sua essência, perdem a sua caracterização, que deixam ele tão clássica. As lutas não funcionam, porque a animação não é a melhor possível, e você perde a essência do Dragon Ball clássico, que é a comédia. E por isso que o filme não funciona pra mim. Claro, tem boas ideias se você pensar como um filme isolado, mas ele não funciona. É como se fosse aqueles fillers que muitos animes fazem, onde eles colocam um universo paralelo, o famoso e se.
E se o Goku já fosse inteligência? E se o planeta do Vegeta nunca tivesse destruído? Essa é a ideia do e se. Aqui é assim, e se o Caos fosse um rei? Bom, uma ideia muito ruim num filme que pra mim não funciona de maneira nenhuma, porque a história não é bem contada, ela não é bem desenvolvida e acaba acontecendo coisas que não fazem sentido. Porque o que eles fazem? Todo momento eles tentam voltar para características do mangá para você lembrar que existe Dragon Ball. Então tudo acaba sendo muito aleatório. Como o Shenlong aparece, como eles reúnem as esferas, como o torneio é representado, como o desenvolvimento deles é representado e até a virada de alguns personagens não faz sentido, como o do Ten Shinhan nesse filme. Como escreveram ele não faz sentido. Para mim esse filme consegue ser pior do que o primeiro, que eu já não tinha gostado. O primeiro ele muda características, mas já que são menos personagens, você até aceita a história. Aqui só é uma grande bagunça narrativa de um filme que não funciona de maneira nenhuma. Eu gosto da estética oitentista, eu gosto da trilha sonora, os personagens principais como o Goku, o Kuririn, ainda funcionam, mas de modo geral é uma grande salada de um filme que não sabe o que quer ser. E de novo, quando você pega um gênio da comédia como Akira Toriyama era para escrever sua obra, você tentar reescrever eu acho um pouco ousado ou até prepotente. Concluindo, Dragon Ball Uma Aventura Mística é um fracasso, é um filme muito ruim. Ele tem seus pontos positivos, ele acaba tendo uma boa animação, uma sequência outra de ação funciona, você até tem uma boa trilha sonora, mas quando você passa disso, você vê que o filme é uma grande confusão. Eu acho que como adaptação de Dragon Ball, ele é horroroso. E como filme, ele é um filme ruim. E por isso que eu fecho Dragon Ball Uma Aventura Mística com uma nota 3,5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Dragon Ball Uma Aventura Mística? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.